Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um bom e abençoado fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre os pedidos difíceis que Deus fez aos seus profetas. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Quem quiser comentar nos comentários agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. Tá? Essa é opcional. Assim que eu puder, eu vou ler e responderei os comentários que tiverem. E peço também que vocês que não se inscreveram ainda no meu canal, estiverem me ouvindo, por favor, se inscreva no meu canal. Agradeço mais 3 que se inscreveram, agora são 90 inscritos, agradeço. E peço que esses 90 curtam os vídeos, né? Eles assistam os vídeos, curtam os vídeos, tá certo? Para que esse canal, que é o canal do Senhor, possa ir adiante, tá certo? Então, e quem não se inscreveu no canal ainda, que é o canal do Senhor, fique à vontade, eu sou apenas administrador, mensageiro administrador, tá certo? Vamos fazer uma oração juntos para começar? Querido Deus amado, tome mais uma vez aqui seu mensageiro falando, me inspire, Senhor. Que o Espírito Santo fale através da minha boca, não 10, nem 1000, nem 1 milhão, mas todas as palavras que eu disser, seja elas quantas for, vendo o Espírito Santo do Senhor, que seja apenas um instrumento, Senhor. Que os três maiores pastores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que o Senhor me tome sempre, Senhor. Que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática tudo que será ensinado aqui. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Queridos irmãos, muita gente reclama da vida, reclama que passa por momentos difíceis, que Deus está abandonando. Mas Deus, muitas vezes, ele pede coisas ao ser humano, que são muito difíceis. Vamos começar lá com o Noé. Imagina você estar vivendo sua vida, com a sua família, muito bem, casado, com filhos. De repente, Deus chega em você e fala, você vai construir uma arca gigante, ou uma barca, né? Tem que falar arca, barca gigante, né? Uma barca que tem, tem 6, 8 metros de comprimento por 6, 7, 8 de altura, uma barca enorme. Você vai ficar dentro dessa arca junto com animais e a sua família, apenas você, seus filhos, suas noras e sua esposa, e vão dentro da arca um casal de cada animal impuro e 7 casais de animais puros vão ficar todos dentro da arca. Você vai ser o responsável por cuidar deles, vocês vão ficar 40 dias e 40 noites lá dentro, né? Que vai chover 40 noites, fazer um dilúvio e eu vou limpar todos os seres humanos da face da terra. Tudo que vai face da terra vai sucumbir com a água. E não foi 40 dias apenas, né, queridos irmãos? 40 dias, 40 noites foi de chuva. Mas até a água baixar, você passou quase um ano dentro daquela arca. Você para pensar nisso? Você acha que foi fácil essa situação para Noé? Você acha que foi fácil? Ele sabia que ele tinha parentes. O avô dele ainda era vivo, Matusalém. E aí, Deus não falou para ele levar o avô, né? Só que poucos dias antes do dilúvio, Matusalém morreu, né? E ele tinha irmãos, ele tinha sobrinhos. Já pensou na cabeça dele? Meus sobrinhos, meus irmãos vão morrer afogados. Tinha primos. Enfim, poderia ser que tivesse tios. Porque Matusalém tinha irmãos. Provavelmente tios ele não teria mais, porque Matusalém foi o homem que mais viveu. Então, se ele tivesse tio, a não ser que fosse tio bem mais novo do que Matusalém, né? Fosse um irmão, tio caçula, né, tal. Irmão caçula de Matusalém. Então, queridos irmãos, acho que foi fácil esse pedido? Mas Noé atendeu. Depois, Deus fez um pedido a Abraão, para que ele se apartasse da sua parentela, saísse de perto do pai e fosse rumo ao deserto sem destino, que Deus iria guiá-lo. Você acha que foi fácil esse pedido? Abraão saiu da casa onde ele estava vivendo em Padarã. Lá ele tinha cama, ele tinha casa, ele tinha dinheiro, não faltava nada, tinha água. E ele saiu de lá para ficar viajando por terras estrangeiras, né?
Será que foi fácil para Abraão? Não foi, né? Você viu tudo que ele passou, teve que ficar mudando de lugar para lugar, teve que, que ir para, como é que fala? Ele foi para o Egito, onde Sara foi pega lá pelo faraó, depois ele foi para Gerar, onde Sara mais uma vez foi pega pelo rei Adonisedeque, né? Acho que é Adonisedeque, que era o rei. Abimeleque. Abimeleque. Pelo rei Abimeleque. Então, ele para lá e para cá, não parou no lugar. Então você acha que foi fácil? Para ele não foi, mas ele assumiu a vontade de Deus. Depois Deus fez um outro pedido ainda mais difícil, para que ele matasse o filho, o único que ele tinha com Sara, Isaac, que ele sacrificasse o filho a Deus. Você acha que foi fácil esse pedido? Não foi. Não foi nada fácil. E mesmo assim, Abraão fez. Ele só não matou o filho porque na última hora Deus segurou o braço dele e falou: Não, Abraão, não mate o menino. Agora eu sei que você teme a mim, que você se importa mais comigo até com o seu filho. Depois de Abraão, olha o que Deus fez com José. Deixou acontecer com José. Deixou ele ser vendido como escravo, depois preso, um escravo preso na cadeia por acusação de assediar a mulher do seu senhor. Você acha que José tinha alguma chance de ser solto da cadeia, se não fosse uma intervenção divina? Você acha que um escravo acusado de tentar assediar da sua senhora, uma mulher egípcia, teria a chance de ser perdoado ou ser considerado inocente? Não. Mas Deus fez com que ele fosse e virasse o governador do Egito, ficando abaixo somente do faraó. Não foi fácil para José tudo isso. E aí, você acha que foi fácil para Moisés ter que viver, primeiro fugir do Egito, lá do palácio que ele viveu, um palácio com riquezas, como um príncipe, como um rei, tendo regalias, banquetes, melhores frutas que ele tivesse, tudo certinho ali, não faltava nada, com servos, e ele sair de lá, andar no deserto sozinho, ir parar em Midian e viver como um pastor de ovelhas? E pior, quando ele conseguiu se acostumar, quando ele casou com a moça de lá, teve filhos, estava com a família, estava feliz, já com 80 anos, um senhor já de idoso, com 80 anos. Ah, naquela época não é tão diferente, até porque 40 anos depois ele morreu. Entendeu? Naquela época não vivia tanto mais, então ele já era assim um idoso. E Moisés foi chamado por Deus naquele momento para sair de lá e enfrentar o faraó do Egito. O rei mais poderoso que existiu naquele momento. Nenhum rei não era tão poderoso quanto o Egito. E ele foi. Ele temeu um pouco, mas foi. Ele foi lá e ele enfrentou o faraó. E através dos poderes do Senhor, ele libertou o povo do Egito. E pior, ficou 40 anos liderando aquele povo no deserto, um povo rebelde, um povo sem fé, né? Um povo acostumado lá com os erros do Egito, não conhecendo liberdade e o tempo inteiro perseguindo o próprio Moisés, querendo toda hora xingando, reclamando que não tinha algo, que não tinha aquilo outro. Muitos deles macumulando contra Moisés e Arão, querendo acabar com eles, achando que eles não eram coisa de Deus nenhum, não estavam sendo usados por Deus coisa nenhuma. Mesmo depois de todos os feitos que eles viram no Egito, você acha que foi fácil para Moisés? Mas ele ficou firme até o fim. Depois dele, nós tivemos também Josué, né, que também teve a missão de liderar aquele povo terrível também pelo deserto, né? Depois, nós tivemos outra missão, a de Davi, perseguido justamente por Saul, porque foi escolhido para ser rei de Israel, né? E ele ficou firme no caminho e soube esperar a vontade do Senhor e virou rei. Mas ele foi perseguido, precisou se esconder em caverna, precisou ir morar com os inimigos, com os filisteus, fugindo de Saul, que estava louco para matar Davi. Depois disso, outro que teve um pedido terrível, Jeremias. Imagina Deus chegar para você e falar: eu não quero que você se case nem tenha filhos. E daí? E aí? Você, um homem
um profeta, um homem, né, no caso um homem, ou você é uma mulher, né, mas o homem ele é mais vulnerável à relação sexual, essas coisas. Então, um homem com instinto, com vontade, talvez até já apaixonado por alguma mulher, e Deus fala para ele, não, você não vai se casar com ninguém e nem vai ter filhos, porque esse povo é pagão, esse povo vai corromper você e sua família. Não, não tenha filhos. Imagina. Será que isso seria uma coisa fácil de se cumprir? Principalmente para um homem? Para uma mulher talvez fosse um pouco mais fácil, mas mesmo assim não sei se ela conseguiria. Mas imagina, será que a gente conseguiria cumprir isso? Parou por aí? Não. Deus manda Jonas ir pregar para um dos povos piores que já existiam na face da terra. O povo de Nínive, os assírios, o povo de Nínive. Jonas se negou a ir para dentro de uma baleia durante 3 dias. Depois que ele saiu da baleia, ele foi lá e pregou para ir, salvou um monte deles. Você acha que foi fácil para Jonas ir pregar para esse povo? Um povo violento, guerra, um povo mau. É a mesma coisa. Imagina só, você e Deus mandasse você ir pregar para o Adolf Hitler, ou lá para o Putin, o rei lá da Rússia, ou para o rei de Israel, que no meio dessa guerra toda. Você acha que seria fácil pregar? Israel ainda é pouco, eu comprava mais até o Hitler, né? Esses caras terríveis aí antigos, o Hitler com Nínive, porque era mais ou menos a mesma coisa, né? Com pontos de vista diferentes, coisas, mas no geral a mesma coisa. Um povo altamente violento, altamente mal. Imagina mandar você pregar para um povo desse, você acha que é fácil? Mas Jonas acabou indo, mesmo contra a sua vontade. Depois de tudo isso que eu falei, será que pode ter algo pior na Bíblia, para pedir de Deus na Bíblia? Olha, eu acho que o próximo que eu vou falar é pior que todos esses. Outra vez que eu li a Bíblia, eu não tinha parado para perceber isso, para pensar sobre o que está escrito no livro do profeta Ezequiel. Mas agora, lendo ontem, eu fiquei abismado com o que Deus pediu para Ezequiel. Olha só. Primeiro, Deus pede que Ezequiel raspe a sua barba e os seus cabelos. Ah, mas isso aí é simples. Não é. Porque naquela época, a barba e o cabelo queria dizer honra para o povo de Israel. Entendeu? Era uma honra. Entendeu? O cara ter a barba e os cabelos. Era um cara honrado. Então significava honra. Então não era uma coisa... hoje é normal, não seria problema nenhum. Naquela época não era terrível. Mas não parou por aí. Não. Deus pediu que Ezequiel ele ficasse deitado, virado para o lado esquerdo do seu corpo, em cima do braço, do lado esquerdo, sem sair dessa posição, deitado, por nada mais, nada menos que 390 dias, mais de um ano deitado, sem sair de lá. E para ter certeza que ele ia sair, Deus próprio iria amarrá-lo, ele ia ficar amarrado, que ele não ia conseguir sair de lá, nem que ele quisesse virar. Ele ia tomar água, ele ia ter que fazer necessidade, nada tudo ali. E ele ia comer comida, pão, feito em cima de fezes humanas. E aí ele acabou falando com Deus e Deus falou, tudo bem, então pode ser fezes de vaca. Não imagina você comer o pão em cima de fezes de vaca. Deitado do lado esquerdo 390 dias. Parou por aí? Não, não parou ainda não, quer dizer, irmão, tem mais. Depois dos 390 dias, ele teve que virar para o lado direito e ficar mais 40 dias virado do lado direito deitado, sem sair de lá. Olha o pedido que Deus faz a Ezequiel. Aí eu falo para você. Será que Deus pediu para a gente hoje em dia não comer carne de porco, não comer as carnes imundas, para a gente guardar o dia de sábado, para a gente perdoar os nossos semelhantes, para a gente se arrepender dos nossos pecados, para a gente não dar falso testemunho contra o nosso próximo, para nós adorarmos somente a Ele, para nós não adorarmos imagens e nem nada do tipo, para nós não
não usar o nome dele em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho contra o seu próximo, e ainda não cobiçar o que não é seu, não comer as carnes imundas, não fazer relação homossexual, não ter contato com os mortos. Será que isso aí ainda é pedir demais, queridos irmãos? Será que isso aí ainda é motivo para a gente reclamar? Para pensar nisso. Eu acho que de tudo que eu vi aí, o Isaías é o pior. Eu preferia matar o meu filho lá, sacrificar para Deus, preferia largar minha parentalha e andar pro deserto afora, preferia fazer a arca e ver meus parentes morrerem afogados lá, só eu, meus filhos, minhas noras e a minha esposa se salvar. Eu preferia, eu preferia ser perseguido igual Davi. Eu preferia liderar aquele povo de Israel no deserto 40 anos como Moisés. Tá certo? Eu preferia. Eu preferia pregar para Hitler, mas eu não né, para o povo da Alemanha naquela época, do que fazer isso que Ezequiel fez. Imagina você parado. Mais de um ano, ó, 390 dias. Um ano tem 365 dias. Então é 390. Então, um ano e 20 e 360, 390, né? Então, 365. Um ano e 25 dias. Imagina você parado, deitado, virado do lado esquerdo, sem poder se mexer, o braço dormente, doendo, e você ir lá, sendo obrigado a ficar deitado 390 dias. E ainda desonrado, porque você teve que raspar a barba e o cabelo. E ainda virar para o outro lado e ficar mais 40 dias. Então, totalizando de 360, totalizando um ano e 25 dias, mais 40 dias, um ano e 65 dias. Então, praticamente, é um ano e 2 meses. Imagina você um ano e 2 meses deitado sem se mexer. Isso é terrível. Isso é terrível. Quando você está paralisado, você está tetraplégico, paralisado, você está parado, mas você não sente. Porque o teu corpo está desligado. O teu corpo ele tá dormente, você não sente nada. Agora você com o corpo sentindo, você ficar parado. Eu não consigo ficar parado nem meia hora. Imagina esse tanto de tempo. Que coisa terrível. Agora hoje em dia, as pessoas com receio de ficar recusando guardar um sábado, recusando parar de comer carne imunda, recusando perdoar as pessoas, acusando as pessoas sem prova, olhando para o outro e falando, esse cara tem que ser morto. Será que é tão difícil perdoar hoje em dia? Será que é tão difícil o perdão perto de tudo isso, gente? Eu acho que nós deveríamos abaixar a cabeça, ficar envergonhados e pedir perdão a Deus por achar difícil essas coisas. E por estar rejeitando fazer coisas tão simples. Tão simples que é guardar um sábado, que é não comer mais carne imunda. Tão simples que é deixar de ter relação homossexual. Tão simples que é não ter contato com os mortos. Tão simples que é não comer as carnes imundas. Tão simples que é seguir os mandamentos, perdoar, se arrepender. Gente, cada vez mais, eu já ficava, agora eu fico mais ainda revoltado de ver hoje um ser humano reclamando de alguma coisa. Gente, é terrível. Terrível isso. Isso tudo que eu falei está na Bíblia, vocês podem procurar no livro de Isaías, lá no comecinho do livro de Isaías. Tá? Isaías, se não me engano, Isaías 4, se não me engano, tá? Essa parte aí que ele ficou deitado, tá certo? 390 dias. Já pensou? Será que isso aí é uma coisa fácil de fazer? Sem contar os outros profetas, Elias que foi perseguido por Jezabel, teve que ficar lá numa gruta, tomando água do rio e um corvo trazer pedaço de carne para ele e estava se escondendo de Jezabel. Jeremias foi jogado no buraco, foi preso, foi um monte de coisa. Eliseu foi perseguido. Entendeu? Então, gente, olha que sofreu esses profetas todos. Será que Deus está pedindo muito da gente hoje em dia? Eu acho que não. Eu acho que não. Né? E o pior, a partir do momento que esses caras aceitaram ser profetas, eles não rejeitaram o espírito de profecia, eles são obrigados a seguir o que Deus quiser.
Eles não têm o direito de falar não. Então ele foi obrigado, Ezequiel foi obrigado a fazer isso. Você entendeu? Ele não teve escolha. Então, queridos irmãos, não reclame do que tem que ser feito hoje. Pode ter certeza, ninguém hoje em dia tem um sofrimento como, por exemplo, Jó teve. Jó sofreu terrivelmente, ele poderia ter abandonado Deus facilmente, mas ele não abandonou. Ele perdeu tudo, a riqueza que ele tinha, os rebanhos que ele tinha, os servos que ele tinha, sobrou 2, 3 servos, os filhos todos, 10 filhos, né? Acho que 6 homens e 4, então 7 homens e 3 mulheres, se não me engano. Perdeu tudo, sobrou só ele e a esposa, e ainda perdeu a sua saúde, ficou carregado de lepra, tendo dores horrorosas. E ele permaneceu firme e forte na fé até o fim. Será que alguém hoje em dia sofreu parecido com Jó? E se quer um exemplo também, o próprio Jesus Cristo. Ele saiu do céu, ele poderia ter ficado lá no trono dele quieto e deixado esse bando de humanos corruptos, imundos, abomináveis, ir para o destino que eles mereciam, como eu mereço, como todos vocês merecem, que é a morte eterna. Mas ele fez o quê? Na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor por nós, ele saiu do seu trono, ele veio, ele se fez um feto no útero de Maria, nasceu como ser humano, cresceu, teve doenças, teve dores, teve um monte de coisa, viveu como qualquer outro ser humano, trabalhou com o pai na marcenaria, sofreu as coisas que tinha que sofrer, aí ele vai, se batiza, depois ele vai para o deserto, é tentado por Satanás, depois ele sai de lá, tem perseguição o tempo inteiro, e no final das contas ele acaba preso, humilhado, cuspindo na cara, bateram, depois levaram ele lá para Pilatos, lá ele foi chicoteado, foi surrado, foi humilhado, cuspiram na cara de novo, botaram uma coroa de espinho na sua cabeça, e aí depois de tudo isso, ainda escolheram soltar um bandido Barrabás, deixar, né? Quem vocês querem que eu solte? Jesus chamado Cristo ou Jesus Barrabás? Porque Barrabás também chamava Jesus, né? Segundo o Evangelho de Mateus, Barrabás chamava Jesus. Eles escolheram salve Jesus Barrabás. Salve Barrabás. E aí, queridos irmãos, infelizmente, ele tem que carregar a própria cruz, uma cruz pesada, maior do que o que deveria ser, porque a cruz era para Barrabás e não para ele. E ele vai, chega lá, ele é humilhado, porque ele é despido e nu, não é igual nas crucificações, não, tá? Ali nessa crucificação que faz, nas cerimônias que faz no fim do ano, lá de Paixão de Cristo, nos filmes, eles pegam e amenizam a coisa, eles colocam ele lá vestido, né? Mas na realidade ele estava nu na cruz. E sabe o filme A Paixão de Cristo? Fala, esse filme é terrível, não gosto de ver. Eu acho que se eu assistir foi uma vez só, não quero ver. Fala que o filme é terrível, é muito violento, é muito sangue. Mas pode ter certeza. A verdade, o verdadeiro acontecimento lá foi muito pior do que aquele da Paixão de Cristo. Aquele Paixão de Cristo não é nada perto do que realmente foi lá para Jesus sofrer. E ele vai e morre, literalmente, a segunda morte. Não foi a primeira, foi a segunda morte por nós. Ele morre literalmente para nos salvar. Quer maior sacrifício do que esse? Será que qualquer coisa que venha pedir é mais do que isso? Queridos irmãos, parem de reclamar. Sirvam o Senhor. Nós não temos o direito de reclamar de nada. Nenhum sofrimento que a gente possa ter nessa vida é tão forte quanto esse que nós estamos vendo falar aqui. E mais, não reclame, porque você está sofrendo, pode ficar ainda pior. Tá certo? Tudo que está ruim pode piorar. A gente nunca sabe as coisas, né? A gente prepara uma coisa e os planos não dão certo. Mas não é porque não deu certo que eu tenho que me descabelar, né? Ontem mesmo, anteontem, né? Eu estourei lá na Viva, contei pra vocês. E aí hoje veio uma palavra como essa pra mim. Será que aí eu fico pensando, será que eu fiz certo em estourar lá? Claro que não. Eu já pensei que não. Mas por outro lado, queridos irmãos, eu não posso guardar aquela ira que vem dentro de mim, né? Eu não posso guardar, porque aquilo acaba por me fazer mal.
Eu tenho que aprender a controlar a ira. A hora que eu conseguir controlar ela, aí sim eu posso não agir daquela maneira. Mas eu não posso guardar aquela dor, aquela ira dentro de mim para ter um ataque cardíaco, um derrame, entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Vamos pensar bem, não reclama não. Jó sofreu. Foi fiel a Deus até o fim. Esses profetas todos sofreram, mas serviram a Deus até o fim. Imagina Ezequiel, né? Eu acho que naquele momento ali, se fosse eu, acho que eu preferiria a morte do que fazer isso. Porque é terrível. Imagina, eu não me vejo parado esse tempo todo, não conseguiria, né? Tendo a sensibilidade, né? Claro. Não dá para imaginar. É terrível, né? Terrível, terrível. E nós ainda reclamamos tão pouco hoje em dia. Tão pouco. Uma gripe, uma doencinha, meia dúzia de alunos gritando na tua orelha, te desrespeitando, né? Então vamos aprender a nos respeitar, que é melhor, né, queridos irmãos? Tá certo? Não vamos reclamar mais não, porque esses patriarcas, profetas sofreram muito para poder trazer a Bíblia para a gente hoje em dia. Se esses caras não tivessem sofrido o que eles sofreram, nós não teríamos a Bíblia hoje em dia aqui. É graças a esses homens que sofreram essas coisas que a Bíblia está aqui. E principalmente aquele que sofreu na cruz, que foi Jesus. Todos esses sofrimentos foram necessários para que nós tenhamos a Bíblia hoje aqui do nosso lado. Para que nós possamos saber de Deus, dessas coisas. Para nos conscientizar. E tentar mudar nossa mente para que não sejamos mais abomináveis do que já somos. Né? Tá certo, queridos irmãos? Vamos fazer uma oração de encerramento, tá? Vamos fazer juntos. Queridos amados, obrigado por essa meditação, obrigado por estar conosco, Senhor. Obrigado mais uma vez por essa meditação de vital importância. Perdoe, Senhor, a mim, e eu peço em nome de todos os que estão me ouvindo, que peço perdão, Senhor, por os momentos que nós reclamamos sem motivo, sabe? Por motivos pequenos, tão insignificantes perto dos sofrimentos que nós vimos na vida, Senhor. Perdão, fomos errados, Pai. Nos dê paz, mansidão e sabedoria, Senhor. Amoleça e acalme o nosso coração, meu Deus. Esfrie o nosso sangue, Pai, para que nós não cometemos os pecados, não nos deixemos a ira nos tentar, Senhor. Ajude-nos, Pai, para que nós possamos servir a Ti sempre, Senhor. Ajude-nos, Senhor, nos deixe sempre de gratidão, Pai, para que nós possamos ser sempre gratos, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor. E por nos dar apenas esses pequenos sofrimentos que não são nada, Senhor. Estaremos sempre juntos, Pai. Obrigado, Senhor. Nos guia, Senhor, rumo à vida eterna, Pai. Peço, Senhor, que as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, inscritas ou não no meu canal, e as que não estão me ouvindo, que estão inscritas no meu canal, estiverem trabalhando, que possam voltar para casa em segurança, Senhor. E agradeço também por ter me guiado em segurança, ido e voltado de segurança, lá da UPA do Arapó, lá minha mãe precisou de atendimento médico, Senhor. Obrigado, meu Deus, por ter dado tudo certo lá e ter voltado em segurança, Pai. Obrigado, Senhor, por ter feito aí pôr gasolina no carro e ter dado problema no carro lá na peça da gasolina, para que eu pudesse ir lá na autopeça e comprar a peça para colocar lá, Senhor, para evitar problemas em outros lugares, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Esteja sempre junto conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. Obrigado, Senhor. E graças a Deus que eu fiz o bem para minha mãe hoje, meu Deus. Porque se eu não tivesse ido levar ela no Japó, e ela tivesse ido de ônibus, eu não teria tido esse problema no carro, Senhor. Eu poderia ter tido em outro momento mais grave, Pai. Obrigado, meu Deus. Que assim seja, Pai. Continue me abençoando, Senhor. Muito obrigado. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Então é isso, queridos irmãos. Continue sempre no caminho de Deus. Não reclame. Porque o mais forte que pode ser do sofrimento hoje em dia, não chega nem na sola do pé do sofrimento desses
homens que foram citados aqui. Nosso sentimento é medíocre, é mesquinho, não vale nada. Não temos esse direito de reclamar de jeito nenhum, tá certo, queridos irmãos? Que a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, tá certo? Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amém, queridos irmãos. Falou, até mais.